Pessoal, boa noite. Estão me ouvindo bem? Eu vou seguir em frente. Se tiver ruim o som, não estiverem me ouvindo, por favor, alguém me avisa aí, beleza? Então, como eu avisei aí na entrada da live, essa é uma semi-live. Não é totalmente uma live, porque eu gravei mais cedo o vídeo, né? Mas como eu esqueci de novo o microfone, aí eu falei, não, vou fazer o seguinte, eu vou só gravar eu passeando aqui no aterro e depois eu faço a live com o pessoal à noite, super tranquilo, até melhor que a gente pode interagir aqui, quem quiser fazer alguma pergunta, pode fazer pergunta que eu respondo aqui, fica até mais fácil. Essa gravação eu fiz no aterro hoje por volta das 3h30, 4 horas da tarde, que foi a hora que eu tive para sair, dar uma voltinha. E bom, vamos começar com o nosso vlog, contando as histórias aí genéricas. Como vocês sabem, eu tenho feito esse é o Diários da Quarentena, a propósito. Diário da Quarentena era a nossa desobediência civil diária, a quarentena do Witzel. Então a gente saiu de casa todos os dias durante a quarentena para bater perna à toa, sem precisar, só justamente para demonstrar que essa lei é uma lei idiota que não faz sentido. Mas aí eu gostei da coisa, porque eu acabei fazendo exercício, coisa que eu precisava fazer e não estava fazendo, então agora isso virou mais ou menos o nosso passeio diário aí e o nosso papo libertário. Repara como é que a água da Baía de Guanabara tá parada, tá vendo? Ela tá formando quase que um espelho de tão parada que ela tá. Isso é bem raro. Teve ressaca aqui no Rio esses dias. Bom, mas esse não é o assunto. E há 2 semanas atrás eu comecei também a fazer uma dieta. Então, no início foi só exercício, coisa e tal, mas agora entrou a parte da dieta também. Então, eu já estou há 2 semanas fazendo isso. Eu comecei com um peso de 9,7 arrobas. Mas agora eu já caí um pouquinho. Essa semana eu me peso toda segunda-feira e falo para vocês meu peso na live de segunda-feira. Para quem quiser, né? Não sei, de repente alguém anima a fazer dieta também, a se exercitar também. Enfim. Mas eu perdi mais 600 quilos em uma semana. Então na primeira semana eu perdi 5 quilos e 10, muita coisa. Mas é aquele negócio, quem tá muito gordo perde peso fácil no início, assim, né? Aí depois eu perdi 1 quilo na segunda semana e na terceira eu perdi 600 gramas. Isso é o normal. Eu imagino que eu vou estabilizar perdendo mais ou menos 500 gramas por semana. Se eu conseguir manter tudo direitinho, deve ser por isso que eu tô esperando. Ah, um aviso. A minha câmera da frente, essa que filma a imagem da frente, ela pifou. Ela pifou, então. Até aí, tá vendo? Nesse momento ela pifou. Então eu botei a imagem só a minha, que bem ou mal ficou, né, pra gente continuar a live. Que ela só gravou esse trechinho no iniciozinho, depois foi pro saco, parou de funcionar, enfim, a vida é dura. Bom, a gente tem uns papos libertários para falar. Alguns assuntos para a gente conversar aqui, depois dessa parte do vlog que já foi. A principal delas é a questão da prisão dos deputados bolsonaristas. Como eu falei outro dia, o STF está caminhando para isso, ele está querendo prender os deputados. Vocês viram as notícias que saíram no Globo hoje, que acharam que não sei o que lá, que os deputados doaram para os protestos antidemocracia e não sei o que lá. Mas na verdade o que acontece? Os caras usavam uma empresa de comunicações, que é do partido Aliança, do Bulbasauro, e daí eles deram dinheiro para essa empresa, porque eles são do partido, eles querem montar o partido. Então assim, essa doação de dinheiro deles para a empresa é legal, está dentro do propósito deles. Mas lógico, como eu expliquei, o pessoal do STF não vai querer parar em negócio de fatos, eles vão dar um jeito de associar os caras e tentar prender alguns deles. Isso que eu acho que eles vão querer fazer.
Porque, na verdade, o que acontece? Eles não podem nem tirar o mandato, só o plenário do Congresso pode tirar o mandato do deputado. Mas o STF pode pedir, pode prender preventivamente. Então, eu imagino que é alguma coisa que eles vão tentar daqui a pouco. É que eles não conseguiram muita coisa também. Vocês viram que patético aquela batida lá no sítio lá, que o pessoal acharam meia dúzia de camisa do Brasil e o máximo que acharam foi um facão, que provavelmente é alguma coisa da cozinha, né? Uma faca de cozinha e fogo de artifício, como se isso fosse algum crime, alguma coisa terrível. Enfim, mas é aquele negócio, aquilo que a gente já falou, é a ação do STF que está claramente sendo política, querendo derrubar o governo, querendo desestabilizar o governo. Vamos ver até onde é que isso aí vai, porque eu também acho que já começou a gerar resistência a isso entre próprios deputados. Tá? Mesmo o pessoal que não é bolsonarista está começando a achar isso perigoso, porque, lembra, se eles abrirem esse precedente para deputados bolsonaristas, quem garante que amanhã o STF não vai vir atrás deles se eles estiverem fazendo alguma coisa que o STF não goste, né? Então chega um ponto que o pessoal do Senado mesmo e da Câmara começa a ver que mesmo o pessoal que está torcendo para o Bulbasauro cair, que quer realmente que o Bulbasauro caia, mas eles começam a ficar preocupados, porque se daqui a pouco eles começam a achar normal o deputado, o STF determinar prisão de deputado por qualquer coisa, realmente a coisa fica complicada para eles mais adiante. Então vamos ver como é que vai ficar esse troço aí em termos de futuro desse jogo de xadrez 4D que tá os três caras jogando, Bolsonaro, o Congresso e o STF. Vamos ver quem é que chuta o pau da barraca primeiro. Vamos ver. Exatamente, a Tati RT falou que o pessoal do STF, que eu já estou falando de impeachment de ministro do STF. É verdade, o pessoal do Senado já está falando nisso, porque teoricamente quem faz o impeachment de membro do STF é o Senado. Só que o Weintraub não. Caramba, como é que é o nome do nhonho do Senado? Alcolumbre não vai querer botar em votação esse troço, porque ele sabe que ele vai sofrer isso, né? No final das contas, esse papel da mesa do Senado e da Câmara de botar em votação o impeachment é uma coisa realmente muito, muito poderosa, né? Eles podem simplesmente segurar a coisa. Mas vamos ver como é que vai ser isso daí. Eu imagino que a tendência é aquilo que eu falei, é ficar num stalemate, e se ficar num stalemate, ficar tudo parado, Bulbasauro ganha, porque ele tem mais a ganhar com o tempo. Mas vamos ver se o STF resolve queimar a largada. Aquela aprovação do processo da investigação totalmente inconstitucional lá das fake news, o nego já ficou realmente... tá na cara que aquilo é inconstitucional, não tinha nenhum motivo. Ou seja, eles disseram que era legal só mesmo para poder dar um cala-boca na opinião pública, porque todo mundo estava falando que era inconstitucional, e daí ele vai fazer quiseram dizer que não é. Um absurdo. Não esqueçam que hoje mais tarde tem o Alexandre Porto no Flow Podcast, hein? Vale a pena assistir isso daí. Eu não sei se eu vou ter tempo de ver a entrevista toda dele, mas certamente pretendo ver alguma coisinha, pelo menos o início, ver alguma parte lá. Eu já falei com o pessoal do Flow se eles quiserem me chamar, coisa e tal, mas não me chamaram. Então eu imagino que eles têm uma lista grande de gente que queira passar lá, que queira ser entrevistado. Então certamente não me chamaram ainda. Mas quando me chamarem eu vou com maior alegria, tenho o maior prazer de ir lá bater um papo com o pessoal. Bom, o que mais que tínhamos de assuntos importantes hoje? Hoje a gente teve a notícia de que a lei das fake news foi revivida. Não sei se vocês viram isso. Mas lembra que tinha uma lei das fake news, certo? A Câmara aprovou, estava no Senado, e o Senado ia aprovar também, mas aí nego tirou ela de pauta para pensar um pouco. E o fato é o seguinte, eu expliquei no meu vídeo que a verdade
A verdade é que a lei estava muito mal feita realmente. Ia fazer pouquíssima diferença e coisa e tal. Então eles parece que pararam para estudar o assunto e, lógico, voltaram com uma lei 10 vezes pior do que aquela, né? Pra vocês terem uma ideia, a lei prevê que todos os celulares do Brasil vão precisar passar por recadastramento. E tem que ser recadastramento presencial. Sabe como é que é hoje, né? Se você compra um chip novo, um celular novo, você liga num número específico e dá o seu CPF para a operadora saber de quem que é aquele celular. Eles falam que agora não, agora você vai ter que ir numa loja da operadora, apresentar CPF, identidade, para poder ter isso daí. É aquela besteira sem tamanho desse troço, que não vai afetar absolutamente de forma nenhuma quem quiser fazer um ato errado, quem quiser fazer um crime, vai dar um jeito de falsificar documento ou pegar o celular de outra pessoa e etc. E vai atrapalhar a pessoa de bem, pessoa que não quer fazer nada, que está só criticando o STF, criticando o governo, enfim. É o tipo da coisa que é padrão nisso daí. Tem outros dispositivos, parece que cria um conselho federal de fake news para decidir como é que vão ser os alinhamentos sobre fake news, ou seja, quem vai verificar no dia a dia vai continuar sendo aquelas empresas de fake news, de fact-check esquerdistas padrão. Mas, em tese, eles teriam um conselho para supervisionar isso, ou seja, para garantir que realmente só passa esquerdaiada, não tem nenhuma chance da coisa ficar menos crítica. Bom, então é isso daí, gente. Deixa eu ver as perguntas de vocês. Eu acho que não tem mais nenhum papo libertário para falar com vocês hoje. Do que eu tinha notado aqui eram essas duas coisas. Hoje ainda tem mais um vídeo para sair das estátuas que estão sendo derrubadas, mas vai sair mais tarde porque eu estou fechando outros assuntos aqui antes de produzir o vídeo. Mas ele já está bem adiantado, deve sair hoje ainda, só vai sair tarde. E essa semana de novo eu vou fazer um vídeo teórico, tá? Vai sair de novo na terça-feira, deve sair amanhã, para os colaboradores do canal, para quem está lá no Discord dos patrocinadores. E na sexta-feira deve sair para o público em geral. Eu vou fazer esse vídeo teórico ressaltando mais alguns pontos acerca do fascismo, para contrabalançar um pouco das besteiras que foram faladas acerca disso daí. Bom, deixa eu ver se tem alguma pergunta interessante aqui pra gente fazer, pra gente responder. Pix do Banco Central. Eu já falei sobre o Pix, tá? Teve um vídeo até bem explicativo o que é o Pix, como é que ele funciona e coisa e tal. E explicando que, na verdade, assim, a gente tá achando, as pessoas estão achando que o Pix é para competir com o Bitcoin. Não, o Pix é para competir com o PicPay, com o PayPal, com esses aplicativos fintech de pagamento rápido que estão realmente fazendo os bancos perderem dinheiro. O Pix é muito mais uma demanda dos bancos do que do próprio Banco Central. O Banco Central só coordenou a coisa, né? Porque os bancos em si são empresas privadas, então tinha que ter um órgão do governo para fazer o regulamento. Daí foi o Banco Central. Mas o Pix certamente foi uma demanda mais dos bancos, porque eles estão perdendo dinheiro com isso. Cada vez menos as pessoas fazem boleto, esse tipo de coisa, e com isso os bancos perdem grana. E eles estão vendo que cada vez mais vai ter isso, ou seja, PicPay já está crescendo, tem uma série de outras ferramentas aí de pagamento, PayPal, Mercado Pago e não sei o que lá. E daí eles estão querendo fazer alguma coisa equivalente que os bancos possam competir nessa coisa, né? E lógico, o Banco Central botou um monte de coisa de controle em cima do Pix, né? Mas isso daí, gente, é aquele negócio, não faz diferença pra gente, porque o que você faz na sua conta corrente do banco, qualquer coisa que você faz na sua conta corrente do banco já é rastreado pelo governo, eles já sabem, então meio que não tem nenhuma grande diferença. Bom, então, esse negócio do projeto da fake news é isso que eu falei. O projeto da fake news é um projeto ruim.
E pior do que isso, é aquele ponto que eu falo, não tem como o governo controlar a internet. Ele consegue colocar um monte de esparadrapo, mas vira uma peneira, dá para vazar aquilo de diversas maneiras. Por exemplo, mas vai exigir que você tenha a sua conta no Facebook e tenha registro aqui no Brasil. Cara, você vai lá fora, usa uma VPN e faz lá por fora. Qualquer coisa que você imaginar dá para controlar dessa forma. Então, realmente, não vejo nenhuma diferença no spread de lei, mas é aquele negócio, mas enche o saco de todo mundo, entendeu? Lei no Brasil é aquilo. No Brasil não, lei em qualquer lugar do mundo é aquilo. Para ajudar não ajuda nada. Para atrapalhar, realmente atrapalha. Pessoal, vamos evitar fazer flood aí no chat, tá? Dá sua mensagem legal. Mas o pessoal que começar a fazer flood, eu vou botar ocultado o canal pro cara nunca mais poder comentar nada em nenhum vídeo meu, tá? Isso é o padrão que eu faço. Então eu evito realmente esse tipo de coisa. Eu recomendo que vocês não façam flood no meu chat, porque isso incomoda todo mundo. Quer falar de novo a mesma coisa para reforçar que eu não via a mensagem? Tudo bem, ok. Mas realmente ficar fazendo flood, colocando uma vez atrás da outra, realmente não é legal. Bom, pois é, o problema das fake news é eternamente esse, ou seja, como eu falei outro dia, né, o fato errado é muito raro, na verdade. O que acontece muito é a interpretação do fato, é nego distorcer o que está em torno daquele fato. Por exemplo, se eu disser que o inquérito das fake news é inconstitucional, daqui a pouco vai ter nego dizendo que isso é fake news, porque o STF falou que ele é constitucional, então não pode ser inconstitucional. Mas olha só, é a minha opinião continua sendo que ele é inconstitucional. Foda-se que os Batman sentaram lá, votaram e acharam que era constitucional. Para mim, não muda nada, eu continuo achando que é inconstitucional. Pois é, a MBL, cara, é a maior decepção, cara. Os caras entraram numa viagem de temos que tirar o Bolsonaro a qualquer custo. E puta que pariu, cara. Tá realmente... Daqui a pouco estão igual aqueles manifestantes lá em Brasília com cartazinho. Daremos o cu para tirar Bolsonaro. Alguma coisa assim. Porque, putz grila, os caras realmente... Eu tinha fé nos garotos. Achava que, porra... não acertam todos, mas geralmente eles acertavam. Kim Kataguiri parece que já foi ANCAP, assim, e depois... Esse pessoal que fala que foi ANCAP e depois mudou, é porque na verdade nunca foi de verdade. Mas de qualquer forma tinha uma simpatia pelo ANCAP. E, cara, realmente decepção. Os caras realmente entraram na engrenagem da coisa e, porra, brincadeira, né? O lado positivo disso é que certamente eles já caíram na insignificância, né? Você lembra que há um tempo atrás eles falaram, não, a gente vai começar agora a fazer atos contra Bolsonaro. Aí mandaram uma assessora daquele vereador lá do Holiday, lá em Brasília, para encher o saco do Bolsonaro. Depois eles fizeram um show que o nego tá chamando de carro da pamonha, né? Que eles passaram de carro com um megafone falando, não, fora Bolsonaro, não sei o que lá, Bolsonaro. E fizeram isso e ninguém prestou atenção, ninguém falou sobre isso. E se tinham mais coisas planejadas, não fizeram, porque realmente o Bolsonaro, né, no momento atual, é lógico que tem muita gente contra ele, eu não nego isso, mas ele ainda tem um apoio muito grande de muita gente. Acho pouco provável alguém conseguir derrubar ele diretamente com impeachment ou coisa assim, justamente porque precisa não ter apoio popular. O cara tem muito apoio popular ainda. Lembra, o PT, a coisa era diferente. O PT tinha relativamente poucos deputados na Assembleia. Quem dava força ao governo do PT era o PMDB. E o PMDB, no momento que ficou interessante para o PMDB partir para o outro lado, ele abandonou o PT, e aí só o PT sozinho, com os outros partidos de esquerda,
não conseguiram segurar a Dilma. A situação do Bolsonaro é bem diferente dessa. Ele tem muita gente lá no Congresso a favor dele. Bancada rural, bancada da bala, bancada de não sei o que lá, mais o que, e tem muita gente a favor do cara. Então não passa o impeachment lá, pelo menos no momento. É lógico que a ideia dos caras é ficar cozinhando isso, botando essas denúncias requentadas de Queiroz da vida, esse tipo de coisa, que só mostra que eles não têm mais informação nenhuma, né? Não tem nenhuma outra coisa para botar, porque essa história já deu o que tinha que dar, mas eles ficam insistindo nela e coisa e tal. A eleição dos chefes do Senado, do presidente do Senado e da Câmara, que vai ser no início do ano que vem, é uma coisa muito importante realmente. Porque pode definir como é que vai ser isso daí, se Bolsonaro termina o mandato ou não termina e coisa e tal. Seria muito bom se conseguisse emplacar alguém menos crítico, mas vamos ver. Vamos ver como é que caminha. Isso ainda é coisa pro ano que vem, deve ser, acho que é fevereiro, né, que tem a eleição do presidente da Câmara e do Senado. Então realmente isso vai ser problemático, vai ser uma coisa pra gente prestar atenção no que vem. João Vitor Marques, Peter, não há questão o que impediria o Estado ressurgir novamente. É o que eu falei, o Estado só acaba quando for economicamente inviável se manter um Estado. E a minha visão é que a gente está chegando nisso, com a informação distribuída, com as empresas se tornando cada vez menores, você tendo mais pessoas, indivíduos negociando entre si e muito poucas empresas grandes. Isso gera uma situação em que é muito difícil para o Estado, qualquer Estado, o Estado que existe hoje ou outro que surja no futuro, de se financiar, de conseguir dinheiro. Então, a minha visão é essa. Por isso que eu falo que derrubar Estado na marra não resolve o problema. É o caso dos garotos lá do Chaz, lá do Shop. Realmente eles derrubaram o Estado lá em Seattle, fizeram a comuna dele lá pequenininha, mas no final das contas eles criaram um outro Estado lá dentro. Surgiu rapidamente outra pessoa botando, porque não tem como sair por aí. Vai sair pelo outro lado, pela economia. Cada vez mais o Estado vai começar a não ter dinheiro para fazer as coisas. Vai ter que ter segurança de uma agência de segurança, vai ter que ter saúde de uma empresa privada, esse tipo de coisa. E no momento que você perceber que você tem que pagar por tudo que o Estado diz que faz, e não precisa pagar imposto mais, porque pela tecnologia você não consegue mais, você consegue sonegar sem ter grandes problemas, você vai chegar na situação de que você não precisa mais pagar imposto, deixa para lá. Isso vai se tornar um ciclo retroalimentado, cada vez menos gente pagando imposto e cada vez menos o Estado capaz de fazer qualquer coisa que seja significativa para as pessoas. Então, treinadores lendários, obrigado aí pelo superchat, treinadores. O MBL é odiado pela esquerda, direita e ANCAPs. Não, mas ele tem o grupinho do Dória. O grupinho do Dória, ele tá fechado com o MBL, tá? Na verdade, essa é a ideia, né? Como eu falei para vocês, o grande prejudicado com o governo Bolsonaro... Tá repetindo o vídeo, tá? O vídeo acabou ali, recomeçou agora. Então, o grande prejudicado com a eleição do Bulbasauro não foi o PT, porque o PT continua sendo o foco de amores da esquerda. Quem é a esquerda não vai virar para a direita, não existe isso. A pessoa que está na esquerda vai continuar à esquerda. Fernando Medina, obrigado aí pelo superchat, hein? Vamos juntando para arrumar outra câmera. Cara, eu não sei o que deu nela, eu vou tentar checar. Eu acho que é o cartão de memória dela que tá ruim, eu vou trocar o cartão de memória, deve tá tudo certinho, deve funcionar depois. Então, como eu estava falando, eu até perdi minha linha de raciocínio aqui. O PSDB foi o grande prejudicado por isso, porque quem é que considera votar no PSDB hoje em dia? Ninguém, porra. Quem é de direita vota na direita, quem é de esquerda vota na esquerda, quem é libertário vota em quem quer liberdade, que no momento só tem o Bulbasauro mesmo, o pessoal do Novo, o MBL, pelo amor de Deus. O PSDB ficou numa posição que ele vai sumir.
Se ele não conseguir derrubar a Bulbasauro, ele vai sumir. O PSDB está correndo risco muito mais do que o PT. O PT, em princípio, está lá na dele, lá vai ter os 30% de voto dos esquerdistas, mas não tem esse risco tão grande. O PSDB não, o PSDB está quase sumindo em termos de relevância política, né? E o que eu acho que aconteceu é justamente que fica cada vez mais claro agora que o MBL realmente sempre foi ligado ao PSDB. Assim, não sei se era ligado, se tinha coisa de financiamento, esse tipo de coisa, não estou dizendo isso. Eu digo assim, que eles gostavam do PSDB, o que eles queriam na saída do Lula era o PSDB. E... Fernando, treinadores lendários. MBL odiado pela esquerda, direita e ANCAP. Li sim, pô. Não li não? Li, ué. Falei aqui. Então, é isso daí. Gente, deixa eu ver se... Por favor, não manda mais superchat não, que eu já tô acabando aqui já. Marcelo Aires Caetano, obrigado aí. Capaz de dar pra comprar mesmo cartão de memória. Eu acho que já... Não sei se chega a isso tudo, não. É aquele chipzinho de expansão de memória do celular, é a mesma coisa na câmera. E essa câmera minha é uma que eu filmo a parte da frente, ela é uma GoPro, que é uma câmera boa, mas é velha pra caramba, então já tá começando a dar um monte de pau já tá começando a dar um monte de problema, velhinha pra caramba. Eu vou dar um jeito nisso daí. E a grande preocupação do pessoal é justamente a questão de prefeituras e vereadores, né, que vai ser esse ano. Por isso que eles estão com tanta pressa de tirar o Bulbasauro, fazer essas coisas todas, porque eles estão vendo que, do jeito que a coisa está caminhando, vai ter uma mudança significativa nos prefeitos e vereadores. E não tem ilusão, tá? Você pode achar que para o povo, um vereador, um prefeito, vale muito pouco. Realmente vale. Um prefeito não consegue fazer praticamente nada, um vereador muito menos. Mas para os partidos políticos, isso é uma coisa importante pra caramba, porque é dali que eles geram o grosso do dinheiro que eles vão se financiando, né? Então, no final das contas, isso é uma coisa que faz uma diferença grande, né? Bom, pessoal, eu vou encerrar por aqui, porque já está passando de um tempo grande, quase meia hora já de live. Eu não quero fazer essas lives muito grandes. E como eu falei para vocês, eu tenho o vídeo das estátuas que eu quero fazer hoje ainda. E ainda não tive tempo de começar, vou começar daqui a pouquinho. Sobre a ideia de fazer um bate-papo com o Cogos, BH e o pessoal, cara, eu sou super favorável a isso. Eu, na boa, sentaria com o pessoal, bateria papo, não tem nada contra isso não. Aliás, acho uma ideia muito bacana. Bom, gente, eu vou encerrar por aqui, beleza, gente? Até a próxima, então. Grande abraço.